muito importante para o Brasil, não é? Olha, é muito importante. Ele levou a decisão para a turma, e aí veja como são as coisas, né? Às vezes a gente precisa fazer um pouco. Às vezes a gente adivinha as coisas pela lógica delas, né? No texto, que eu escrevi dois textos essa madrugada, e no mais recente, no último texto que eu publiquei, no pé desse texto, eu prevejo essa unanimidade. Porque me parecia óbvio que ela fosse acontecer na primeira turma, e digo que iam aparecer críticas ao fato dele não ter levado para o pleno, né? Isto é, a decisão para os 11 ministros. E aqui, então, é preciso que a gente explique para as pessoas como isso funciona. Há matérias que necessariamente têm de ser examinadas pelo pleno do tribunal. Por exemplo, as questões de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Essas ações, a ADPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, isso tem que ser examinado pelos 11 ministros. Também aquilo que diz respeito a presidente da República, chefes de poderes, enfim. E há as matérias que não precisam ser examinadas pelo Pleno, podem ser examinadas pela turma. Ao gosto do relator, o pleno pode ser evocado. Isso já deu polêmica no passado, não vou entrar em minudências, mas ministros que poderiam perder a votação na turma, muitas vezes evocavam o pleno. Então, evoca o pleno, ou eu explico, o Edson Fachin, nas questões que diziam respeito ao chamado petrolão, né, muitas vezes temeroso de perder uma votação na turma, ele evocava o pleno. Isso pode ser feito, evocar o pleno, mesmo que a regra garanta a votação na turma? Pode. Fica a critério do relator. E aí começou essa história. Vamos ver se Alexandre de Moraes tem coragem de chamar o pleno, de chamar o pleno. Chamar o pleno, em primeiro lugar, por quê? Se a regra é a votação na turma. Nós estamos diante de um caso de descumprimento de decisão judicial, né? Código Penal, e de não cumprimento de artigos do Código Civil, né? De artigo do Código Civil e depois em razão da decisão do ministro com base em outro artigo do Código Civil, nós vamos falar daqui a pouco. Então, não caberia mesmo, né, ao Alexandre levar ao pleno, no pé desse texto que aparece na tela, eu trato justamente da decisão do Alexandre e da unanimidade. Mas aí fica assim, não levou o pleno, né? Não levou o pleno, porque e daí, se ele levasse o pleno, qual seria o resultado? Alguém imagina que o Alexandre fosse perder essa votação? Não. Mas talvez o Nunes Marques e o André Mendonça votassem contra. Olha, eu não sei, eu tenho bastante crítica a alguns votos desses dois ministros, especialmente em relação aos atos golpistas, né? Mais ainda o Nunes Marques, que não vê ato golpista no 8 de janeiro, de nenhuma natureza, o André relativiza um pouco. Mas será que esses dois ministros votariam contra um colega que está aplicando uma sanção numa empresa por descumprimento de ordem judicial? Um ministro que votasse contra a decisão do Alexandre estaria dizendo que as próprias decisões não merecem ser cumpridas. Hã? Será que o André Mendonça apoia descumprimento de decisão judicial? Será que o André Mendonça apoia a desconstituição do Código Civil? Será que o Nunes Marques faz a mesma coisa? Ah, eu tenho a certeza de que, levado ao pleno, pelo menos 9 votos Alexandre teria, e isso seria muito eloquente, não é mesmo? Quer dizer, ele mais 8. Quanto a esses dois ministros indicados por Bolsonaro, há uma desconfiança. Olhe, senhores doutores ministros, eu vou dizer aos dois, essa desconfiança nem é minha.
É uma desconfiança de gente que gosta de vocês mais do que eu. Porque eu não acho que vocês sejam tão poltrões, né? Quem não sabe o que é poltrão, procura aí, né? Com L. Eu não acho que vocês sejam tão poltrões a ponto de se opor a uma decisão de um colega que está apenas pedindo cumprimento de decisão judicial. Pedindo não, punindo uma empresa por descumprimento de decisão judicial, por descumprimento de norma de lei do Código Civil, e que impôs à empresa sanções de acordo com o Código Civil, né? Então, essa unanimidade é muito importante, sim, na primeira turma, porque revela a rigidez, a, 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 a força da decisão do Alexandre, a sua força técnica, né? E tendo a achar que seria referendada se levada ao pleno pelos 11 ministros. Mas então, por que não leva? Alexandre fez, eu só posso defender, de resto, alguém que faz alguma coisa que está dentro da lei, que está de acordo com o regimento do Supremo, e que de resto eu mesmo faria. Porque levar ao pleno uma decisão que é de turma, das duas, uma. Ou o ministro está com medo de perder na turma, e o Alexandre não tinha nenhuma razão para ter esse medo, né? Nenhuma razão. Ou ele acha que a sua decisão, sendo de algum modo frágil, ele precisa do amparo do pleno do tribunal. Acontece que não há fragilidade nenhuma na decisão de Alexandre. O que havia de eventualmente teratológico impróprio foi aquela primeira decisão sobre acesso por VPN. Isso já foi revisto. Logo de cara, nem uma hora depois, isso estava revisto. Agora, quanto ao acesso por VPN do próprio Twitter, aí, do X, né? Aí também, nesse caso, não há nada de errado, porque uma decisão judicial tem de estar protegida, tem de ser cumprida, ainda que a medida imposta seja de difícil avaliação, não se sabe se cumprida ou não. Outras vezes a justiça já fez isso, né? Então, muitas vezes você proíbe um réu de falar com outro. Isso é muito comum nos casos do golpe, em outras situações, e evidentemente não vai ter um juiz lá, não vai ter um policial lá investigando toda hora se a pessoa está mantendo contato ou não. Ainda que não se tenha como avaliar precisamente o cumprimento ou não da decisão, sempre que um juiz decidir, isso é um fundamento. Sempre que um juiz decidir, ele tem de fazê-lo de modo a pensar todas as alternativas para a garantia do cumprimento da decisão judicial. Isso não é para o gosto do juiz, isso é para a rigidez da justiça. É, Meu Deus do céu, não é? É o, para a rigidez da justiça. Uma decisão judicial tem de ser cumprida e um magistrado que toma a decisão tem de fazê-lo da maneira mais ampla possível, de modo que seja cumprida, respeitados os direitos individuais e garantias, etc. E tudo isso está respeitado, não é? Eu o, gostei muito, fui ver. Desculpe, diga. Não, é porque as pessoas estão me perguntando aqui, falando assim, Fabíola, mas todos já votaram? Eu acabei não citando na hora que eu te passei, Sim, Reinaldo. Eu acho muito importante a gente dar nome aqui, né? Essa decisão, esse placar 5-0, que é o que a gente está dando aqui, e que mantém o X fora do ar. Então, é uma decisão tomada agora pela manhã pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, além de Alexandre de Moraes, que tinha já tomado essa decisão, ele também colocou o voto dele nesse plenário virtual. Ele foi sim. acompanhado por os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux.
A decisão também é importante a gente dar uma olhada que o Luiz Fux foi o único juiz a acompanhar Moraes com ressalvas. Os demais não fizeram ressalvas. O ministro argumenta que a decisão não pode atingir pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas por ordem constitucionais, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, ou obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Dino disse que a posição do X não pode prevalecer sobre a Constituição brasileira e diz que a rede foge de responsabilidade legal. Zanin usou o termo extremamente grave o que X fez e Carmen Lúcia também votou com o relator dizendo: a democracia exige responsabilidade e comprometimento jurídico. E importante esse voto da presidente, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral. Só para trazer um pouco mais de detalhe que as pessoas estavam perguntando aqui, tio Rei. Muito bem. Olha aqui, deixa eu começar pelo voto do Fux, né? O Fux, ele não é exatamente um fã meu, embora talvez reconheça que eu tenho alguns talentos, né, ministro? Mas é um voto puramente retórico. Eu acompanho desde que a decisão não atinja pessoas e tal, que não tenham nada a ver com isso. Bem, a rigor você pode dizer isso de qualquer decisão judicial, não é mesmo, Fabíola? Né? Acompanho, acompanho o relator, desde que não se cometa nenhuma injustiça. Mas eu também. Aliás, olha, eu acompanharei sempre o relator quando estiver tomando uma decisão, desde que se esteja fazendo justiça. Tá bom? Então, é um pouco. Isso tem uma expressão em espanhol que eu acho bacana, que chama saludos à la bandeira. Né? Então, você dá uma saúda ali à bandeira, tal, para parecer que. Para fazer um número. E, na essência, isso não tem diferença nenhuma em relação aos outros votos, do ponto de vista restritivo. Né? Então, em nada restringe a decisão do Alexandre, tanto é que diz acompanhe. O desde que. Né? E aí diz, como é uma decisão sobre a liminar concedida, até que se julgue o mérito. Perfeitamente, senhor. Está tudo certo. Os votos dos outros ministros são importantes, é importante destacar. O Dino destacou a questão da soberania. Né? E um país não é soberano, obviamente, se decisões da justiça não forem cumpridas e nada acontecer, porque aí, então essa soberania pertence a alguém. Também a Carmen Lúcia, né, cita a questão da soberania, aliás, um belo voto da Carmen Lúcia. Ela diz: o Brasil é soberano apenas para os nacionais, apenas para os brasileiros? Isso faria sentido? Então, as regras que equivalem para as empresas e vale apenas para as empresas brasileiras e para os brasileiros. Uma soberania que fosse válida apenas para os nacionais, mas não para os estrangeiros. E ela usa uma outra expressão importante, para a qual alguns analistas deveriam se voltar. Existe alguma empresa que possa atuar, empresa, grupo, o que quer que seja, que possa atuar na expressão dela, aspas, numa bolha não jurídica? Tá lá. Pergunto. Alguma empresa, algum grupo pode atuar numa bolha não jurídica? Porque o que acontecia com o Twitter, com o X, né, era a atuação, o Elon Musk inventou, criou uma situação para atuação numa bolha não jurídica. Porque ele disse: eu não vou cumprir as decisões e vou fechar, e fechou o escritório no Brasil, não tenho mais representação no Brasil, e, portanto, não existe mais ninguém aí para receber decisões judiciais.
né? Isso contraria o artigo 1138 do Código Civil, isso contraria o Marco Civil da Internet, né? E tem uma onda em, Blue Sky também não tem representação. Primeiro problema que eventualmente houver com justiça, se o Blue Sky não tiver representação, ou apresenta a representação, ou também vai ser tirado do ar e pronto. E lá vai o tio Rei perder a conta lá também, ou ficar suspenso lá também, né? Não, de resto, as decisões da justiça não existem para gosto e gáudio desse ou daquele. As decisões jurídicas existem para que se mantenha a chamada ordem institucional e o equilíbrio entre os poderes, e para que se mantenha a ordem na relação dos cidadãos com os poderes e daqueles que vierem operar no Brasil. As pessoas não precisam gostar. Eu não gostei da decisão em si, eu tenho mais de 1.600.000 seguidores no Twitter, né? No mais das vezes, publico links e coisas das várias coisas que eu faço, mas também escrevo com alguma frequência textos originais lá. É claro que eu não gostei, é claro que ninguém precisa gostar disso. A questão é saber, e desde o começo indaguei, se existia alternativa. Quando um empresário diz: eu não vou cumprir ordem judicial porque eu não concordo com elas. Ou seja, eu serei juiz dos juízes. Não existe isso. Deixa eu dizer uma coisa: nos Estados Unidos, o Elon Musk teria sido preso antes que desse duas piscadas. Ou por um tribunal federal, as regras elas são um pouquinho diferentes, ou por um tribunal federal ou por um tribunal estadual. Uma das coisas que dão prisão imediata nos Estados Unidos é descumprimento de decisão de juiz. A gente cansou de ver isso em filme B, quando a gente está com preguiça, está de ressaca, tomou um uísque a mais, chega em casa, não está com muito sono, fica vendo filme bosta na televisão. E tem lá sempre filme de tribunal. E o juiz manda prender no ato. Não existe o não cumprir decisão judicial nos Estados Unidos, por exemplo. E olha, por mais que seja um país em que a liberdade de expressão, de fato, vai às raias do crime, o que seria crime aqui no Brasil, e entendo crime de lesa humanidade com alguma frequência, por mais que a liberdade de expressão lá seja entendida desse modo, descumprimento de decisão judicial é cana. É cana, sem nem piscar. Então, algo que lhe renderia cadeia nos Estados Unidos, porque ele adora usar o direito americano, a legislação americana, e tem outros bananas fazendo isso aqui no Brasil também, né? Às vezes em português, às vezes em inglês e às vezes numa língua desconhecida. Usar o padrão do direito americano. Ah, é? Vá descumprir decisão judicial nos Estados Unidos para ver o que acontece. Se fosse o caso, ocorre que aqui valem as leis brasileiras, não é? E aí houve também muita grita, porque assim, a ignorância deve ser doce, porque senão não haveria tantos ignorantes, assim como a burrice. Mas ambas podiam ser um pouco mais modestas também, né? Mas também a burrice anda perdendo a modéstia. Porque logo de cara diz: Alexandre desrespeita a lei quando bloqueia as contas da Starlink, se fez o escarcéu. Alguém acha que um ministro como Alexandre de Moraes, as pessoas podem não gostar dele, é outra coisa. Podem achar, bom, enfim, ó, não sei o quê. Alguém acha que o Alexandre de Moraes tomaria uma decisão dessa envergadura se ele não estivesse amparado na lei? Logo de cara, não leram a decisão. Não leram a decisão. Ali pela página 35, 36, o Alexandre evoca o artigo 50 do Código Civil, não é? Em que se veda o abuso de personalidade jurídica. Você não pode. Quando há um abuso de personalidade jurídica, empresas são distintas, distintas serão, etc. Se, no entanto, essa distinção, tendo os mesmos controladores, é isso que implica na prática, servir para descumprir decisão judicial, você descaracteriza a personalidade jurídica para cumprir a lei. O primeiro preceito
da justiça é fazer cumprir-se, ou justiça não será. Isso é não entender o fundamento da justiça. Não existe o decidir que não se cumpre. Ainda que no Brasil tem essa máxima de que tem lei que pega, lei que não pega, etc. Agora, o juiz decidiu, tem que ser cumprido. Agora, para não cumprir, então eu vou falar, não, a Starlink, não sei o quê. Aí emite um... Engraçado que ele emitiu um comunicado, e ao emitir o comunicado estava assinado por todo mundo, Starlink, X, etc. Só faltou o assinatura pessoal do Elon Musk, né? Então, assim, decisões absolutamente legais. O que me choca um pouco, né, é começar a ficar opondo óbices supostamente técnicos à decisão do Alexandre. Eu até entendo, olha, deve ter algum advogado aí que está de olho numa conta gorda, eventual, do X, não sei, aqui, ou da Starlink. Parabéns, acho que as pessoas têm o direito de tentar. Mas não tem o direito de chamar de ilegal aquilo que é legal, ainda que não goste da decisão, né? Porque também uma outra coisa que começou assim, tanto Alexandre como Elon Musk são dois ditadores, cada um quer ser ditador de uma coisa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é? Primeiro que as contas que mandou retirar do ar tinham de ser retiradas do ar mesmo, não é? Não, mas aí a censura prévia, retire do ar cada conteúdo. Claro, é o caminho que o crime escolheu. Eu vou lá, pratico racismo, xenofobia, não sei o que, tal, e crimes de ódio, aí a justiça vai e tira. A página continua no ar. No dia seguinte faz a mesma coisa. Aí a justiça vai lá e tira. No dia seguinte, outra vez. Aí a justiça vai lá e tira. Não é? Isso é uma piada. Chamar isso de censura prévia é uma piada. Agora, tudo bem, chamem, mas é uma burrice, é uma mentira, é militância ideológica. Né? A decisão do ministro é impecável. É impecável. Eu diria até que foi tolerante demais. Que quantas foram as notificações para que o X retirasse o material do ar? Não retirou. Não só não retirou, como passou a fazer fazer chacota da decisão. Né? E a aposta foi: ele não vai fazer isso, porque, obviamente, não é uma medida popular. Tem gente aí com crise de abstinência, de Twitter, de X e não sei o quê. Eu estou sentindo o mundo até mais leve, mas de qualquer modo, tem gente sentindo isso. E não é legal, eu sei, as pessoas gostam, querem saber. Tem ali, né? O Brasil, acho que é o quinto mercado do Twitter, das redes sociais, o Brasil é o segundo. No Zap, em mensagens, por exemplo, o Brasil é o Vai, primeiro, saiba. a gente Em contas, vai encontrando outros caminhos, né? Eu até estava entrevistando aqui, entrevistando não, estava conversando com a Mônica Bergamo e ela falou, realmente utilizo muito. A gente ao vivo aqui utiliza muito para reação, né, dos políticos, sim, que eles vão lá às vezes primeiro no X e já colocam e aquilo já funciona como uma aspas para a reportagem. sim. No jornalismo, o X é muito utilizado para pegar o termômetro ali, né? Isso a gente vai, mas a gente encontra outros lugares, né? O que foi o que a Mônica falou. Há outros caminhos, né? Fechou esse, Claro, abrem outros e por aí vai. Ó, falando, tem claro. uma. Não, e só para te falar, Fabiola, aqui, né, a nossa produção usa, volta e meia, no meio da nossa Sim, conversa, fulano acabou de dizer tal coisa. sim, A minha produção na rádio do É da Coisa, a mesma coisa. Uma das, muito. uma das regras ali da rotina é ver o que está rolando no Né? Twitter, ver a conta do Jair Bolsonaro, ver a conta do Tem muita Supremo, ver a conta... notícia, né? Tem. E nós, Agora, jornalistas, a gente faz a seleção por quê? disso para o público, inclusive, né? Sim, Porque, assim, eu conheço muita gente que fala, nossa, você segue todo mundo, eu sigo todos os lados, e aí você sabe o que tá falando um lado. Tem gente que não segue, a pessoa segue a sua bolha só, né? Muito louco isso, e a sim. gente segue Não, todo mundo. eu sigo o Jair Bolsonaro disso daí. Vai. Ele não te bloqueou? Agora, É.
Não Não, te bloqueou? Não te não, bloqueou? Não, não, tô uma vez brincando. até ele me abraçou lá na Bandeirantes. O Ai, beijo eu não ai. deixei. O abraço teve. Ô, Reinaldo, ó, uma notícia importante, uma reportagem bacana aqui que está na nossa página do UOL e que tem a ver com Elon Musk. O Musk lançou uma ofensiva com anúncios pagos da Starlink após a suspeição no X do Brasil. Uma reportagem aqui da Lupa falando que houve uma enxurrada de anúncios pagos sobre a Starlink e que isso aconteceu, inclusive, em várias plataformas, como Google e as plataformas da Meta, após a decisão do ministro Alexandre de Moraes da suspensão do X. Um levantamento feito pela Lupa mostra que os 41 anúncios oferecendo a internet de Musk com descontos tentadores estiveram ativos nos últimos 4 dias em território nacional, um número muito acima do praticado pela companhia nesse período. E aí diz que os dados das bibliotecas dos anúncios do Google e da Meta mostram que o pico de investimento do X em anúncios sobre o Starlink no Brasil coincide justamente com o enfrentamento do X com o STF, né? Da forma como vem atacando o STF. E aí a gente vê essa tentativa de ele continuar ativo no Brasil, oferecendo o Starlink, que é a forma como as pessoas também se conectam e conseguem entrar no X. É interessante esse levantamento feito pela Lupa, falando sobre os anúncios e o quanto ele ainda quer o mercado brasileiro, apesar de não ter representante aqui. Sabe o que é mais legal disso? Eu não li a matéria, tô ficando com a sua síntese, mas pelo que eu entendi, ele está oferecendo legalmente o serviço, está fazendo propaganda, né? Ele não falou, esse vagabundo não falou que o Brasil ia sair que ia haver desinvestimento no Brasil, que ia haver insegurança jurídica. Aliás, apareceu um outro picareta aí do Partido Republicano, investidor, dizendo que os investimentos, ia haver fuga de investimento no Brasil por causa da insegurança jurídica. Ele não falou isso? Falou, não falou? E agora ele continua investindo no Brasil? É mesmo? Que bom, querido. Invista, ganhe dinheiro, porque inclusive a conta está bloqueada para pagar as multas que você deve. Muito bem, parabéns. Pode continuar a investir mesmo, que outros investirão. Entendeu? Então de resto que é realmente um mentiroso, um picareta. Claro, como era evidente, né? É isso. Então, que bom, né? Que bom que ele continua a oferecer o serviço, né? Ofereça mesmo. É isso aí. É, É o, legal? Sendo legal, não tem problema. Não sei se você tentou ou a sua equipe tentou entrar no X. Eu recebi hoje, desde muito cedo, mensagens falando assim, gente, eu tô conseguindo entrar no X, eu tô conseguindo postar. E tem veículos de comunicação postando, inclusive. A gente até entrevistou um advogado especialista em tecnologia, ele estava explicando isso. Por que que o X segue ativo para algumas pessoas e não que essas pessoas estejam utilizando o VPN para Depende. entrar, o que foi proibido também e há um medo aí de a pessoa receber uma multa, né? É. Mas o que acontece é que algumas operadoras, e ele até citou a Starlink, por exemplo, que é uma delas, a não ainda encerrarem o sinal. Então, algumas pessoas ainda conseguem acessar o X e postar. E o que estávamos percebendo é que Pablo Marçal, por exemplo, segue postando no X, os demais candidatos à Prefeitura de São Paulo não estão. Mas o Pablo Marçal segue postando e o conteúdo lá tá super favorável a ele. Então, há também essa atuação e as pessoas que sabem usar aí algumas brechas para continuar atuando e se comunicando no X. É maluco isso, né? O X segue É maluco. funcionando apesar dessa decisão. É maluco e como certamente qualquer especialista em direito honesto dirá, e ilegal, porque, insisto, uma decisão judicial ela tem de se fazer valer, né? E aí é preciso ver por qual caminho está acontecendo para que não aconteça. É assim, é difícil. Enfim, nós estamos num momento delicado. Nós estamos a luta de base, na verdade, a questão original. E o Alexandre deu uma palestra espetacular na sexta-feira no Mackenzie.
A questão de fundo aí é a seguinte: existe o direito absoluto das redes que se impõe sobre os Estados nacionais? Existe ou não existe? Os Estados nacionais podem conviver com isso ou não? A resposta, obviamente, é não. Até porque essas redes, a começar do X, nos estados em que o Elon Musk faz negócio com o ditador ou tirano de plantão, ou autocrata de plantão, ou autoritário de plantão, ele não tem nenhuma dificuldade. Ao contrário. Então, eu exibi na sexta-feira fotos do Elon Musk, o Trump, claro, para quem ele está fazendo campanha, com o Bolsonaro, claro, de quem ele é, enfim, aliado aqui no Brasil, com o Recep Erdogan na Turquia, de quem ele é um baita puxa-saco, né? Olha o que o Erdogan, o Twitter, o X na Turquia vive sob censura. O Recep Erdogan decide o que pode ir para o ar e o que não pode, o que fica no ar e o que não fica. Comunica o X e o X vai e tira. Porque o seu Elon Musk tem negócios que interessam a amizade com o Recep Erdogan. A mesma coisa na Índia, do Modi. É, também um eleito, tal, mas nacionalismo hindu ali, há coisas pavorosas acontecendo na Índia, né, de massacre de minorias, etc., né, islâmica. É, mas existem os interesses do Musk na Índia. E o governo da Índia pega e fala, tira tal coisa, ele vai e tira. Inclusive link para documentário da BBC. Saiu, saiu do ar. Então, obviamente, ele não é um defensor da liberdade de expressão. Ele é um negociante. E nessa condição, se o governante de turno interessa a seus negócios, ele faz as suas vontades. Se ele acha que está em oposição a seus negócios, então ele passa a desestabilizar ou o governo, ou no caso que ele está tentando fazer no Brasil, do judiciário, se ligando à extrema-direita brasileira, que é o que ele é, um militante de extrema-direita internacional hoje. Né? Não tem nada de conspiratório nisso, é um fato. É um fato. Né? E aí me indigna, assim, que aqui dentro, muitas vezes, haja uma crítica às decisões do Alexandre, como se houvesse alguma ilegalidade nelas. Né? E não há. E não há. A menos que se considere que a liberdade de expressão é um direito absoluto e, como tal, não está sujeito a nenhuma forma de restrição. E a liberdade de expressão não é um direito absoluto, porque não existe direito absoluto. Né? Como, aliás, lembrou o ministro, uma obviedade, nem o direito à vida é um direito absoluto, porque existe a legítima defesa. Se o direito à vida fosse um direito absoluto, você não se livraria da pena por matar alguém em legítima defesa, porque seria um direito absoluto. Né? Então, mesmo o direito à vida ele está submetido a uma ponderação. Assim como no Brasil, desde a década de 40, desde o Código Penal, né, a aprovação do texto base do Código Penal, que já tem os crimes de calúnia, difamação e injúria, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, nem para os senhores parlamentares, que mesmo tendo imunidade parlamentar, estão sujeitos a crimes, a processos por calúnia, injúria e difamação. Então não existe a liberdade de expressão como direito absoluto. E às vezes em que o ministro mandou retirar páginas e perfis, etc., ele o fez porque havia flagrante cometimento de crime. Não é? Agora, há um debate muito difícil de fazer no Brasil, mas que tem de ser feito, que é sobre a responsabilização das redes. A Europa já resolveu isso, a União Europeia já resolveu. A Austrália, por exemplo, já resolveu, aliás, com a legislação mais dura de todas.
sobre a responsabilização das redes. E é preciso que a gente faça esse debate aqui também, não é? Veja que mandar retirar um perfil do ar não é responsabilizar ainda o perfil pelo mal, o perfil não, a rede, pelo mal que está sendo feito. Agora, nós vamos ter de pensar nisso. Essa ideia de que as redes apenas, vamos lá, alugam o seu espaço ou cedem o seu espaço e não tem nada a ver com conteúdo é falsa. Mas é escandalosamente falsa. O problema é que hoje alguns supostos especialistas em liberdade de expressão e internet e tal, que na verdade são financiados por elas também. E aí eu preciso ter um pouco de honestidade intelectual, dizer, olha, essa gente me financia, eu não vou falar mal delas. Ah, tá bom, se é assim que é, porque afinal de contas não são jornalistas, não têm o dever da imparcialidade. Hã? Por que que eu estou falando isso? Vou usar um exemplo que o próprio Alexandre deu na palestra dele. Se Fabiola é dona de um estabelecimento comercial, de uma sala comercial, e aluga para alguém que diz que vai ter uma empresa lá, sei lá do quê, legal, ok, isso não tem nada a ver com a empresa. Inclusive, se os seus locatários cometerem algum crime de estelionato, você apenas alugou o espaço, não tem nada com isso. De fato. Agora vem cá, você alugou o espaço. Você descobre que, na verdade, estão refinando cocaína lá. Em vez de você chamar a polícia para botar essas pessoas para fora, você diz: me dá uma porcentagem do que você está fazendo e fica tudo certo. A partir daí, você não mais poderá alegar que não tem nada com isso. Se existe uma rede e se existe alguém que ocupa aquela rede cometendo crime, se essa rede sabe disso e é beneficiária do trânsito que aquelas ideias têm e do que comercialmente aquelas ideias rendem, então, desculpe, o paralelo é perfeito. Então, aí ela está sendo sócia do laboratório de cocaína. E passa a ser crime também. E tem de ser responsabilizada também. É assim. O exemplo que eu dei seria de alguma coisa fora da rede que é crime. Aí aquilo que fora da rede é crime, também é crime dentro da rede. Não existe diferença. Não existe diferença. A xenofobia, os crimes de ódio, a incitação à violência, isso está monetizando? Está monetizando? Os algoritmos que pertencem às redes estão sendo usados para divulgar aquelas ideias, e ao divulgá-las, aquilo rende dinheiro, então não se pode alegar que nós somos meros locadores ou apenas abrigamos essas páginas e não temos responsabilidade pelo seu conteúdo. Tem responsabilidade pelo conteúdo, sim. A menos que não houvesse monetização, a menos que não houvesse os algoritmos, a menos que não houvesse. E tudo isso existe, não é mesmo? Tudo isso existe. Que elas sabem as coisas que você, enfim, as redes conhecem, né? Cada um de nós, direitinho, não é isso? Hã? Eu entro aqui, eu entro no UOL, vem um monte de propaganda para mim de coisas que eu gosto de ver na internet. Não é nada ilegal, não, tá, gente? Costuma ser sapato, camisa, relógio. Ai, Isso, ai, ai. Umas camisas normal. básicas. Danadinho. Ah, mas não é Ó, isso? A sua página não tá com as coisas que você compra? Eles não sabem se usar? não posso revelar. Não, não estou nem perguntando o que é, mas tá. Você compra na internet.
com as coisas que você gosta de ver. Te oferecem Tem coisas. remédio para tosse, para nós dois. A gente fica tossindo. Remédio para tosse para nós dois, né? Xarope. Pastilha, xarope. É, muito bom. Tá Ô, feia a tio coisa. Rei, o nosso tempo voando hoje, meu Deus. Eu queria entrar na história do debate, já que você estava falando sobre essa história das redes, vamos falar sobre o debate. Oh, meu É, Deus. Eu escrevi um imagina, texto. quantas eleições você já acompanhou como jornalista, né? Nem Eu sei. com 42 anos, algumas. Algumas. Alguns estavam Algumas. falando, gente, esse foi talvez o pior debate da história, né, das eleições de São Paulo, né? Digo de conteúdo, de ataques. É impressionante. Se a gente pega a lista de xingamentos entre eles, é algo absolutamente assustador. E aí, num determinado momento, Datena vai para cima de Pablo Marçal. Vamos só tocar esse trecho do debate para que a gente possa falar um pouco do que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Por favor, Vem cá, Datena. ué. Datena, por favor, Vem cá, Datena, ué. por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, Datena. ó. Fica aqui, ó. Entra, segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por valendo favor, aqui no tempo? palco. Ah, que isso? Ele Por está favor. desequilibrado. Datena, por favor, Quer ser não pode prefeito sair ou do púlpito. ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabundo. Você está formalmente advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo?